Olá, amigos da Rádio Caminho da Paz. Aqui é a Adriana e estamos juntos para mais um programa Leituras que Iluminam. E hoje vamos explanar o livro onde o espírito de Neio Lúcio nos apresenta Jesus no lar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicado pela FEB em 1950. Neio Lúcio é antigo conhecido do Espírito Emmanuel e apareceu na obra 50 anos depois como Quineu Lúcius. Em uma das suas existências, o autor espiritual também se relacionou com o médium Chico Xavier, quando reencarnou como educador Arthur Joviano, pai do chefe de Chico, na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Esta obra nos apresenta lições, num total de 50 capítulos, todos curtos, relatando conversas de Jesus com seus discípulos e com aqueles que o seguiam, na casa de Simão Pedro, onde aconteceu o primeiro culto no lar. São histórias simples e de fácil compreensão. Aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação e muitos outros conteúdos importantes. Enfatiza a necessidade da reforma íntima, revendo nossos pensamentos e atitudes, o que exige de nós vontade e esforço. Hoje, a casa de Pedro se transformou no mundo inteiro e Jesus, nosso mestre e guia, ensina a nos tornarmos verdadeiros cristãos, sendo assim semeadores ativos do seu infinito amor. E é no templo do lar, esta escola divina para nossas almas, que aprendemos a ser os cidadãos do mundo. Emmanuel destaca na introdução que quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que Jesus não é apenas o reformador da civilização, mas sim o renovador da vida de cada um de nós. Com palavras cheias de sabedoria e serenidade e pela paz que irradiava, instrui e exemplificou nas suas atitudes sempre condizentes com o que pregava e ainda nos apresentou um Pai amoroso e justo. Trouxe lições sobre respeito e amor ao próximo, e o seu apelo é para que nos renovemos, para que se estabeleça o reino de Deus em nós. Sobre este assunto, temos o capítulo 4, com a lição da semente, onde Jesus reconhece as dificuldades existentes, porque afinal, para onde olhamos, enxergamos guerra, incompreensão, injustiça e sofrimento. No entanto, nenhuma conquista é feita sem esforço, e ele dá o exemplo da semente minúscula do trigo, mostrando que haja sol ou chuva, faça dia ou noite, ela trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Assim como nós devemos agir, seguindo a nossa jornada, mesmo com tropeços, devemos prosseguir sempre em frente, vendo estes obstáculos como oportunidades de crescimento e de fortalecimento para o nosso espírito. E quando a luz destas verdades tocarem o coração, nada mais deterá a nossa marcha e estaremos produzindo frutos de esperança, bondade e amor, amando e servindo. Somos exemplo o tempo todo, que sejamos um exemplo positivo para quem nos observa, impulsionando assim o bem ao nosso redor. E o Mestre diz assim: conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. No capítulo 25, chamado A Visita da Verdade,
Jesus estava na casa de Pedro e citou a frase bem conhecida de todos nós: Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Pedro perguntou: Senhor, o que é a verdade? E Jesus amorosamente apresenta uma história sobre um homem que morava numa caverna e vivia implorando socorro divino. Não vou descrevê-la aqui, para que vocês tenham o prazer da leitura, mas esta história nos traz grandes reflexões sobre como somos amparados por Deus de diversas maneiras e como estas bênçãos nos consolam. Porém, quando a verdade brilha diante dos nossos olhos, costumamos fugir para nos manter na ilusão. Vou dar um exemplo. Jesus ensinou a amar e perdoar os nossos inimigos. Parece bem difícil, não é? Então, o que podemos fazer com esta verdade quando ainda não conseguimos realizar tal atitude? Podemos começar dando o nosso melhor para aqueles que amamos, para aqueles que não simpatizamos muito, e orar por aquele que chamamos inimigo. É necessário trazer o coração sob a luz da fraternidade e reconhecer que somos todos irmãos, filhos de um só Pai. Esta é uma verdade divina, e este esforço de compreensão, de resignação e principalmente de bem servir nos torna verdadeiros cristãos, reconhecendo em nós mesmos as causas de nossos desgostos e buscamos meio de alcançar a nossa libertação, sem negar as verdades divinas. O livro dá a oportunidade de nos imaginar diante de Jesus, no fim de um dia cansativo de trabalho, tirando nossas dúvidas mais comuns. Não um Jesus distante, mas sim um Jesus amigo. As histórias contadas pelo Mestre no regresso ao lar, após suas tarefas de evangelização, são preciosidades sublimes, como luzes que clareiam e aquecem nossos dias. A cada capítulo, Jesus apresenta de forma leve e amorosa uma lição diferente e profunda, abordando as dificuldades encontradas pelo caminho, ou seja, as situações do cotidiano de todos nós. E ele conversava com os discípulos e amigos, esclarecendo, aliviando e ao mesmo tempo alegrando. Por várias vezes observamos no livro que Jesus sorria em decorrência da ingenuidade das questões apresentadas, demonstrando com clareza que entendia a condição evolutiva de cada um, que todos ali eram gente como a gente, cada um no seu tempo, no seu nível de compreensão. No primeiro capítulo desta obra, fala sobre a importância do Evangelho no lar, que é uma reunião familiar em torno de assuntos nobres. E como nos aconselha a veneranda Joana de Ângeles, faz-se urgente o retorno de Jesus à família. Acredito que todos concordamos com isso. O espírito Neio Lúcio nos conta que Jesus, quando estava na casa de Simão Pedro, percebendo que o teor das conversações já descambavam para a improdutividade, tomou das Sagradas Escrituras e, após colocações simples, desenrolou os escritos divinos e convidou os familiares de Simão à palestra edificante e à meditação. Jesus no Lar é uma obra auxiliar na prática do Evangelho no Lar. Gostaria de lembrar que no programa Leituras que Iluminam, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dou dicas de como podemos realizar o culto no lar e os benefícios que nos oferece. Confira na programação ou pelo canal do YouTube da Rádio Caminho da Paz. Aproveito também para convidá-los a dar sua opinião sobre o nosso programa. Curta, comente e compartilhe,
pois para alguém estas palavras de positividade podem fazer toda a diferença. E como a caridade depende da nossa ação, aproveitemos toda a oportunidade de servir e praticar o bem. Observamos que esta obra nos faz entender que é possível trazer o amigo celeste ao santuário familiar. E Jesus então nos auxilia a corrigir as maneiras, inspirar nossas palavras e a controlar nossas paixões. E quando digo paixões, me refiro aos abusos, aos apegos, às nossas imperfeições, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E para esclarecer mais um pouco, no Livro dos Espíritos, questão 908, quando diz assim: as paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo para vós ou para os outros. Assim, nós, os aprendizes, com sede desta melhora, damos abertura aos ensinamentos eternos de Jesus através da ação viva. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. É um livro para reler sempre, pois cada leitura traz mais entendimento e nos eleva a consciência. E os versos que trago para finalizar nosso programa são de Chico Xavier, pelo Espírito Irene Pinto, que fala lindamente assim: o lar, divino tesouro, amor de Deus no caminho, é o céu em forma de ninho, aberto à renovação. Seja de pedra ou de ouro, é sempre a santa oficina que nos ampara e ilumina em busca da perfeição. Boa leitura a todos e que o Mestre Jesus nos cubra com as suas bênçãos de amor, misericórdia e felicidade. Assim seja.